Você já presenciou uma edificação com trincas ou fissuras nas paredes? Você saberia dizer se isso é algo que representa algum tipo de risco? Quando você observa esse problema, sabe identificar o que está causando? No vídeo de hoje vamos falar sobre patologias em alvenarias. Você vai entender quais são as principais manifestações patológicas das alvenarias e a identificar suas possíveis causas. Então, se você gosta desse assunto de patologias, já clica em gostei, que facilita bastante a divulgação desse vídeo, e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Antes de falarmos sobre as manifestações patológicas de alvenaria, é importante que tenhamos muito claro a diferença entre a alvenaria de vedação e a alvenaria estrutural. O método construtivo mais convencional, que a gente verifica no nosso Brasil, utiliza a alvenaria de vedação. Nesse caso, como a definição já deixa bem explícita, né, fica muito óbvio, a única função da alvenaria é vedar, é promover a separação de ambientes, ou seja, não possui nenhuma função estrutural, sempre contando com algum sistema estrutural para dar sustentação ao edifício, normalmente o concreto armado. Então, se você quebrar a alvenaria de vedação, não vai mudar em nada a estrutura, que tem gente que ainda confunde isso. Na alvenaria estrutural, lógico que ela dá sustentação ao edifício. Ela é muito utilizada em construções verticais com pavimentos tipos e repetição de layout, já que a alvenaria é peça fundamental para a sustentação do edifício. Mas a gente vê muito mais comum a utilização da de vedação, os nossos tijolos cerâmicos comuns aí que a gente vê tanto. Feita essa diferenciação, vamos às manifestações patológicas nesses elementos. Vamos começar falando sobre fissuras e trincas. Gente, trincas e fissuras nas alvenarias estão entre as manifestações patológicas mais comuns em edificações. E tem vários padrões de fissuras que aparecem, e são esses padrões que nos ajudam a identificar o que está causando essa manifestação patológica. Igor, é verdade que eu não preciso me preocupar com fissuras em alvenarias de vedação? Afinal, isso não representa nenhum risco de segurança porque esse tipo de parede não possui função estrutural e se quebrar tá tudo bem. Pausa esse vídeo, faz minha resposta e coloca aqui nos comentários para eu saber o que vocês acham. De fato, as paredes de alvenaria de vedação não possuem função estrutural, mas a gente não deve ignorar fissuras ou trincas que possam surgir nelas, porque é necessário observar o que está gerando essas fissuras e trincas, que aí pode ser um problema estrutural e apresentar um risco para a edificação. Por isso que é manifestação patológica, você tem que descobrir de onde ela está se manifestando ali, mas o que está acontecendo por trás. E claro, uma fissura na alvenaria estrutural é bem mais grave, porque nesse caso a alvenaria é que dá sustentação à edificação. Mas o fato é que ambos precisam ser bem analisados. Então bora falar sobre alguns padrões de fissuração na alvenaria e suas principais causas. O primeiro tipo que a gente vai comentar aqui são fissuras causadas por recalque de fundação. O recalque é um processo de afundamento da edificação, devido à acomodação do solo causado pelo peso da estrutura. Nós temos basicamente dois tipos de recalque. O primeiro é um recalque mais uniforme, ou seja, a estrutura vai sofrer afundamento em todas as partes, então é uniforme assim, tranquilo. E temos o recalque diferencial, que é quando o afundamento acontece em um determinado trecho da edificação, ou em vários trechos, sendo que de forma, como o nome diz, desigual. E esse caso costuma trazer mais problemas na nossa obra, porque ela vai ficar desigual e vai perder o equilíbrio, vamos dizer assim, de tudo funcionando de forma harmônica. De maneira geral, as fissuras provocadas por recalques diferenciais são inclinadas, formando aproximadamente um ângulo aí de 45 graus, inclinando-se em direção ao ponto que ocorreu o maior recalque, e normalmente com aberturas mais acentuadas, mas depende de quão avançado esteja o problema. Igor, sempre vai acontecer então esse padrão de fissura. A causa vai ser sempre recalque de fundação. Então eu posso decorar isso? Não, cada caso é um caso, mas é um motivo muito comum. Então você já vai dando entendido aí que é possível que isso tenha acontecido. Então, se você notar esse padrão de fissura, você vai em torno da sua edificação, dar uma olhada nas fundações com mais calma e entender se está realmente ocorrendo o querido amigo ou inimigo recalque diferencial, tá bem? Outro fator que pode causar fissuração nas alvenarias é a movimentação de elementos estruturais. E tem diversos tipos de movimentações que geram esse problema. Aí você pode estar pensando, Igor, mas como é que eu identifico isso, pelo amor de Deus? Você vai primeiro observar o padrão da fissura. Nessa imagem a gente consegue observar a presença de uma fissura entre a alvenaria e a laje logo em cima. E esse tipo de problema normalmente acontece devido à movimentação térmica das lajes, principalmente na laje superior, que recebe a maior incidência solar e, consequentemente, maior variação térmica. Quando a laje recebe muito calor, ela vai aumentar o seu tamanho e quando perde calor, ela vai retomar ao tamanho normal.
E ao longo do tempo, essa movimentação vai exercendo forças horizontais na alvenaria e vai causar fissura. Elas também podem ser fissuras inclinadas. E você pode querer evitar isso, né? Como evitar isso? Para evitar, é importante um encunhamento bem feito com um tipo de material adequado. O encunhamento salva em muitas alvenarias. E você pode se perguntar, Igor, não tenho bulhufas de ideia, não sei, não tenho ideia do que é encunhamento. Gente, encunhamento é muito fácil, é o preenchimento da última fileira de alvenaria e essa fileira é feita com um material mais flexível, justamente para que a alvenaria não sofra muita influência das movimentações dos elementos estruturais. Então, usa-se geralmente espumas de poliuretanos ou argamassas preparados exclusivamente para esse fim. E a gente fala muito de metodologias construtivas e formas de trabalhar lá no nosso Congresso de Inovação da Engenharia. E lá tem uma palestra sobre inspeção predial, onde você vai se aprofundar mais no assunto de ver os problemas da sua obra, da sua construção e definir o tipo de risco e poder entregar depois um relatório bem detalhado. Então, entra lá no Congresso, o link está na descrição, tá bem bacana, com muito conteúdo, além de inspeção predial, metodologias construtivas, instalação elétrica, estruturas, enfim. Entra lá, clica, tem certificado ao final, é gratuito, link na descrição. Voltando ao vídeo, outro tipo de fissuração muito comum é aquela fissura vertical, bem no encontro entre a alvenaria e o pilar. Mais ou menos dessa forma. Essas fissuras elas acontecem devido à ausência de amarração entre o pilar e entre a alvenaria. A estrutura e a alvenaria, elas vão trabalhar com comportamentos diferentes e ao longo do tempo é necessário fazer uma amarração entre o pilar e a alvenaria para que evite que elas se movimentem de formas distintas. Aí você vai perguntar como fazer essa amarração? Gente, é utilizado telas de aço que são próprias para isso e elas ficam engastadas no pilar e entre as fileiras da alvenaria. Mais ou menos dessa forma aí. Normalmente elas são colocadas a cada 2 fileiras entre blocos. Outro fator estrutural que pode causar o aparecimento de fissuras nas alvenarias é a flecha excessiva das vigas ou das lajes. Quando essas deflexões estão além do previsto, vai gerar tensão na parede em diversos pontos. E para aliviar essas tensões, deve-se ocorrer a formação de fissuras. Então você pode se perguntar como identificar que esse tipo de fissura está ocorrendo. Gente, nesses casos, podemos ter padrões de fissurações mais variados a depender das deformações da estrutura. Então, quando está acontecendo uma deflexão do elemento estrutural inferior maior do que a deflexão do elemento superior, surgem trincas inclinadas na parte superior, mais próximas ao canto, tá bem? Então, já no trecho inferior surgem trincas horizontais inclinadas para chegar no canto da parede, entendeu? Então, já quando a deflexão do elemento inferior é menos que a do superior, a parede vai comportar de forma semelhante à viga. Então, na parte de cima vai ocorrer a fissuração horizontal devido à compressão. E na parte inferior vai ocorrer o aparecimento de fissuras verticais devido à flexão desse trecho. E por fim, quando a deflexão é igual, tanto para o elemento estrutural inferior quanto para o superior, você vai visualizar a formação de fissuras inclinadas de 45 graus nos cantos inferiores. Ele é um padrão muito parecido com a fissura de recalque diferencial, mas a fissuração aqui acontece dos dois lados da parede, não apenas em direção ao que está acontecendo no recalque diferencial. Beleza? Gostou do vídeo? Curtiu? Aprendeu alguma coisa? Então já deixa teu gostei, já clica no teu like. Lembra que no link da descrição tem um congresso acontecendo nesse exato momento de inovação, congresso gratuito na área da construção civil. E é isso, espero que você tenha aprendido aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.